Continuando, agora nós vamos falar as medidas de segurança para aqueles trabalhadores que estão executando atividades com agrotóxicos, adjuvantes, aditivos, adjuvantes e produtos afins, que são consideradas exposição direta. Aquilo que eu já expliquei para vocês anteriormente, o que seria essa exposição direta do trabalhador, ou seja, o que que mexe com armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos e vestimentas de trabalho. Vamos lá, quais são as medidas de segurança? Primeiro, capacitação semipresencial ou presencial sobre prevenção de acidentes com agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins. A todos os trabalhadores, mediante programa com carga horária mínima de 20 horas, com parte teórica e prática. Bem, então, todo trabalhador na exposição direta, ele tem que ser capacitado, tá? Capacitado na prevenção de acidentes com esses produtos. Lógico, a norma regulamentadora número 31, ela estabelece qual o conteúdo desse programa a ser ministrado para esse trabalhador. Eu não trouxe aqui que não interessa aqui para o nosso assunto, né, o currículo ou o conteúdo desse programa que tem que ser utilizado nessa capacitação desses trabalhadores. Tá? Isso aqui, no momento, não interessa para nós. O que interessa é que a capacitação pode ser semipresencial ou presencial. Por que semipresencial? Porque a parte teórica, como vocês viram, tem uma parte teórica e uma parte prática. A parte teórica, ela pode ser dada online para o trabalhador. Agora, a parte prática sempre tem que ser, e obrigatoriamente, tem que ser presencial. Ou você pode dar as duas partes, teórica e prática, de forma presencial. Se não quiser, pode ser dada a parte teórica semipresencial, online, e a parte prática presencial. Por isso que é capacitação semipresencial. Uma parte sem a presença do aluno, ao vivo, né? E a outra parte, ele presente, né? Continuando, fornecimento dos equipamentos de proteção individual e vestimenta de trabalho em condições de uso e devidamente higienizados. O que quer dizer isso, pessoal? Equipamento de proteção individual é aquele equipamento que tem a função de proteger o trabalhador do perigo, né, do perigo de exposição ao agrotóxico. Exposição é essa, perigo esse, que traz os riscos ocupacionais da exposição a esse perigo. Por exemplo, intoxicação, alguns tipos de câncer. Né? Esses são os perigos, né? Esses são, desculpe, os riscos que esse perigo traz para o trabalhador. Tá? Então, tem que fornecer o equipamento de proteção individual, né, que é aquele equipamento que foi testado, foi fabricado e testado para essa finalidade do perigo de exposição agrotóxica. E a vestimenta de trabalho. O que é vestimenta de trabalho? Não necessariamente ser uniforme, mas é vestimenta, calça, camisa. É obrigatório ser fornecido para o trabalhador que está exercendo atividade de exposição direta com agrotóxico, aditivo, adjuvante e produtos afins, né? É obrigatório o fornecimento de vestimenta de trabalho. Pode ser uniforme ou não, pode ser uma calça e uma camisa, que é uma vestimenta de trabalho. Por isso que não se falou em uniforme. Agora, ela tem que ser em condições de uso e devidamente higienizada. Por que devidamente higienizada? Porque se o trabalhador fez uma aplicação de agrotóxico ou produto afim hoje, essa vestimenta de trabalho, esse equipamento de proteção individual tem que ser recolhido pelo empregador e o empregador tem que providenciar a sua higienização para que no dia seguinte o trabalhador vá utilizar essa vestimenta de trabalho e esse equipamento de proteção individual devidamente higienizado, ou seja, devidamente descontaminado. Ou seja, por isso que normalmente
tem que ter, no mínimo, né, 2 pares de equipamento de proteção individual e 2 pares de vestimenta de trabalho. Por quê? Porque senão não dá tempo, né, de você lavar uma vestimenta de trabalho, uma calça, uma camisa, e no outro dia ela está sequinha, né, para o trabalhador utilizar, a não ser se utilizar a máquina de secar roupa, né? Então, por isso que tem que ter no mínimo 2 ou 3 pares de equipamento de proteção individual e de vestimenta de trabalho para esse trabalhador, porque terminou a aplicação do dia, ela tem que ser higienizada para ser utilizada no dia seguinte, tanto o equipamento de proteção individual quanto a vestimenta de trabalho. Continuando outras medidas de segurança, nós temos, né, o fornecimento de equipamento de proteção individual, vestimenta de trabalho, adequado aos riscos e que privilegia o conforto térmico, ou seja, uma vestimenta de trabalho que ela não aumente, né, o nível de desconforto térmico do trabalhador. Então, o ideal seria uma vestimenta de trabalho de algodão, que é muito mais fresca, né? Uma calça de algodão, uma camisa de algodão, é muito mais fresca do que algum tecido que vai aumentar o desconforto térmico desse trabalhador. Por quê? Porque ele está com essa vestimenta de trabalho e, por cima, ele vai estar com todo o equipamento de proteção individual, como nós vamos ver daqui a pouco nessa nossa apresentação. Outra medida de segurança aqui eu mostrando para vocês, então vocês estão aí, ó, todo o equipamento de proteção individual que o trabalhador está utilizando e por baixo desse equipamento de proteção individual, ele está com a sua vestimenta de trabalho que tem que ser fornecido pelo seu empregador. Isso aqui é uma aplicação manual com uma bomba costal, como vocês podem ver, existe vários tipos, né, de bomba costal. Então, você imagina, além do peso que ele está carregando, todo esse equipamento de proteção individual, então, uma vestimenta de trabalho que aumenta o desconforto térmico vai aumentar o desconforto desse trabalhador. Continuando aqui, desculpem, aqui nós temos todo o equipamento de proteção individual que vai estar sobre a roupa, a vestimenta de trabalho. Então, nós temos a touca árabe, nós temos a viseira facial ou protetor facial, ou comumente, como o pessoal resolveu chamar hoje, o face shield, né? Que nada mais é do que um protetor facial. Nós temos o respirador, que é a máscara respiratória, nós temos o jaleco, que o trabalhador tem, nós temos a luva, nós temos o avental que ele está utilizando, nós temos a bota, normalmente bota de borracha, né? E nós temos a calça. E embaixo disso tudo ainda, dessa calça, que essa é uma calça hidrorrepelente, né? Porque se cair agrotóxico, ela repele. Embaixo disso tudo, nós temos a calça, que é a vestimenta de trabalho, e a camisa, que é a vestimenta de trabalho. Debaixo do jaleco, debaixo da calça, que compõe o equipamento de proteção individual. Tudo isso que vocês estão vendo são os equipamentos de proteção individual. Embaixo do equipamento de proteção individual, ainda tem a vestimenta de trabalho, tá? Bem, continuando aí, outra medida de segurança muito importante é a disponibilização nas frentes de trabalho de água, sabão e toalhas para higiene pessoal. Um exemplo, pessoal, só para dar um exemplo para vocês. O trabalhador está fazendo uma aplicação, uma capina química, usando um herbicida, né? Aí, dá a hora, 11 horas ou 10h30, a hora da sua refeição. Ele vai parar, vai tirar, né, a touca árabe, a viseira, o respirador, o avental, né, a luva, vai ficar com o jaleco, com a calça e com a bota, para fazer a sua refeição. Agora, ele tem que ter água, sabão, para fazer a higiene das suas mãos, a higiene do seu rosto, para poder tomar a sua refeição, ou seja, para realizar a sua refeição. Então, nas frentes de trabalho, onde se faz a aplicação de agrotóxicos, normalmente faz o preparo
da cauda, que a gente chama, que vai ser aplicado, que é o agrotóxico, ou produto afim com aditivo ou com adjuvante, é um preparo da cauda, né? Aí, muitas vezes, esse agrotóxico é em pó, né? Então, ele vai ser preparado para ser transformado em líquido para ser aplicado. Então, tem que ter água, sabão e toalha para higiene pessoal. Lembrando, pessoal, que toalha é individual. Então, para cada trabalhador, vai ter que ter a sua toalha de rosto para fazer a sua higiene pessoal. Isso é uma medida de segurança obrigatória para aquele trabalhador que está numa atividade de exposição direta a esses tipos de produtos. Outra medida de segurança, disponibilização de local para banho, contendo água, sabão, toalha e armários individuais para a guarda de roupa de uso pessoal. Ou seja, aqueles trabalhadores que exercem dentro dessa exposição direta que eu falei com vocês, que é de armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamento e vestimenta, dentro dessa exposição direta, tem duas atividades dessa exposição direta que é obrigatório o banho para o trabalhador. Aquele trabalhador que faz a atividade de preparo do agrotóxico ou produto afim e que faz a sua aplicação. Então, para trabalhadores que exercem essas duas atividades de exposição direta, é obrigatório o banho para eles ao término da jornada ou do turno de trabalho. Então, preparou a cauda e fez a aplicação, depois que terminou, tem que ter local para tomar banho, onde que tenha água, sabão, toalha e armário. Por quê? Porque ele chega de casa com a sua roupa de pessoal, deixa dentro do armário, pega a vestimenta de trabalho, que é uma roupa, coloca o equipamento de proteção individual, que nós vimos ali, aquele conjunto, né, que compõe o equipamento de proteção individual para o trabalhador que está em exposição direta com esses produtos, né, e vai exercer a sua atividade. Retornou, acabou o exercício da atividade, acabou a aplicação, ele vem, tira os equipamentos de proteção individual, tira a vestimenta de trabalho, coloca num determinado lugar para ser higienizado pelo empregador, toma seu banho, veste a sua roupa de uso pessoal e vai embora para a sua residência. Tá? Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo do que a gente chama, né? Do que a gente chama local para banho de quem está à exposição direta com agrotóxicos no preparo e na aplicação de agrotóxicos. Quer dizer, você tem um chuveiro, você tem um armário, você tem um banco, o trabalhador sentar, tirar a botina, tirar o equipamento de proteção individual, a calça do equipamento de proteção individual, a calça da vestimenta de trabalho, para tomar o banho, pegar a sua roupa no armário de uso pessoal, vestir para ir embora para casa. Então, normalmente, nós temos que ter duas áreas. Uma área que a gente chama área limpa e uma área suja. A área limpa, o trabalhador chega no início do dia para exercer sua atividade de preparo e aplicação de agrotóxico, aditivo, adjuvante e produto afim, ele chega, vai no armário, pega sua vestimenta de trabalho, veste, pega seu equipamento de proteção individual, aquele conjunto que vocês viram, eu acabei de mostrar, veste e sai e vai fazer a aplicação. Voltou, ele entra pela área suja, tira os equipamentos de proteção individual, tira a vestimenta de trabalho, toma seu banho, entra para a área limpa, lógico, enrolado em sua toalha, que tem que estar lá à disposição para ele, uma toalha para cada trabalhador, enrolado em sua toalha, vai para a área limpa, pega a sua roupa de uso pessoal, veste e vai embora para a sua residência. Então, tem que ter área limpa e área suja para que isso funcione adequadamente. Bem, continuando a outra, né? Garantir que nenhum equipamento de proteção, vestimenta de trabalho contaminados sejam levados para fora do ambiente de trabalho.
salvo nos casos de transporte para empresa especializada para descontaminação. O que acontece? Muitas vezes o empregador, em vez de ter uma lavanderia dentro da propriedade rural para lavar tanto a vestimenta de trabalho como o equipamento de proteção individual, ele contrata uma empresa para fazer essa lavação e retornar com ele limpinho para eles fazer essa descontaminação. Então, tem empresa especializada para essa descontaminação. Bem, garantir que nenhum dispositivo de proteção, ou seja, de equipamento de proteção individual ou vestimento de trabalho, sejam reutilizados antes da devida descontaminação. O que eu falei um pouquinho anteriormente para você. Terminou a aplicação, terminou a jornada de trabalho, o equipamento tem que ser entregue para o empregador para que seja descontaminado para ser utilizado no dia seguinte ou em outro dia, mas sempre tem que ser descontaminado para ser reutilizado, tanto a vestimenta de trabalho como o equipamento de proteção individual. Para todos os trabalhadores envolvidos em trabalhos com agrotóxicos, é obrigatório o banho após finalizar todas as atividades, envolvendo preparo ou aplicação de agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins, conforme procedimento estabelecido no PGR-TR. O que é o PGR-TR, pessoal? O PGR-TR é o Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural. Esse programa é obrigatório para todo empregador rural ou equiparado, né, que possua um ou que possua 5.000 trabalhadores. Independe do número de trabalhador. Todo produtor rural que tenha trabalhador como empregado, é obrigado a ter esse programa de gerenciamento de risco no trabalho rural. E nesse programa de gerenciamento de risco, vai ter que ter o procedimento, como é que faz para depois que terminou as atividades de preparo e aplicação, ou aplicação de agrotóxicos, aditivo, adjuvante e produtos afins, como é que o trabalhador vai fazer para tomar seu banho, que é obrigatório o banho, tá? Para aqueles trabalhadores que estão na atividade de exposição direta a esses produtos. Que atividade de exposição direta? Preparo e aplicação, ou preparo ou aplicação de agrotóxicos. As duas atividades juntas ou cada uma delas separada. Só esses casos é que é obrigatório o banho após a finalização das atividades de trabalho. Bem, continuando, manter devidamente sinalizadas as áreas de trabalho, informando o período de reentrada. Então, aonde foi aplicado o agrotóxico, né, seja naquela área de cultivo, né, de cultivo, vai ter que ter uma placa, né, falando o período de reentrada. Período de reentrada, 10 dias, 5 dias, 3 dias, 2 dias, não interessa. Vai ter que ter, né, sinalizada, informando o período de reentrada. Aplicação de agrotóxicos, período de reentrada, X dias, tá? A conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos utilizados para aplicação de agrotóxicos, aditivo, adjuvante, produtos afins, realizados somente por pessoas previamente capacitadas e protegidas. Aquilo que eu falei anteriormente. Então, primeira medida de segurança para quem está em exposição direta é a capacitação. Tá? E quem vai fazer a conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos utilizados, seja ele o manual, a bomba costal, seja eles mecanizados, né, o implemento agrícola aplicado ou o uniporte, né, além de ser capacitado, esse trabalhador tem que estar protegido. Protegido com o quê? Com vestimenta de trabalho e os equipamentos de proteção individual. A limpeza dos equipamentos executada de forma a não contaminar poços, rios, córregos e quaisquer outras coleções de água. Então, a água que for usada para limpar, né, para descontaminar, seja os equipamentos utilizados na aplicação ou na preparação da calda, seja o equipamento, a vestimenta de trabalho do trabalhador, não pode ser jogado
né, em poço, rio, córrego ou qualquer outras coleções de água. Ela tem que ser jogada, né, vamos dizer, um tanque, tem que ter um tanque onde vai ser jogado até que haja uma decantação suficiente para que aí possa, sim, ser disposta de acordo com a legislação ambiental. A gente não entra nesse mérito, porque isso não é mérito da parte de segurança e saúde no trabalho, e sim da legislação ambiental. Os agrotóxicos aditivos e adjuvantes de produtos afins mantidos em suas embalagens originais com seus rótulos e bula. Então, você não pode pegar o vidro, por exemplo, de um agrotóxico, ou de um aditivo, ou de um adjuvante, ou de um produto afim, e colocar em local, né, separado de sua embalagem original, onde vai estar seu rótulo, o rótulo vai estar nele, lógico, mas onde vai estar dentro da embalagem original a sua bula. Bem, pessoal, isso aí, né? Nós falamos sobre exposição direta e as medidas de segurança, né, para a exposição direta e as proibições para quem está à exposição direta, ou seja, aquilo que ele não pode realizar é vedado para quem está à exposição direta.